Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos, mais uma vez, com dois companheiros que estiveram conosco na semana passada. Estamos hoje com Marcelo Aranda, gotas de sabedoria para todas e todos, e Angélica Lopes, meus olhos de safira. Eu adoro esses olhos dela. Vamos estudar, porque o estudo é a alavanca do nosso progresso. Vocês desculpem, mas eu adoro os olhos da Angélica. Desculpa, Angélica, mas eu não resisto, viu? Tudo bem, tudo bem. Vou passar minha vida inteira, digamos assim, curtindo seus olhos de safira, viu? Certo. Então, crianças, hoje vamos começar com Marcelo Aranda, no primeiro parágrafo do capítulo 4 da conclusão do Livro dos Espíritos. Então vamos às palavras do nosso querido professor Kardec. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Essa lei é fundada na certeza do futuro. Tirai essa certeza e lhe tirareis sua pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade, e pela comparação das idades e dos povos, se pode julgar quanto melhora a condição do homem. À medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida e melhor praticada. Ora, se uma aplicação parcial e incompleta dessa lei já produz tanto bem, o que não conseguirá o homem quando fizer dela a base de todas as suas instituições sociais? Isso é possível? Sim, porque ela já deu 10 passos. Pode dar 20, e assim por diante. Pode-se, pois, julgar o futuro com base no passado. Então vejam que interessante é esse início, né, desse parte 4 da conclusão, que ele vai chamar para a gente a atenção da aplicação da lei de justiça, amor e caridade. E ele vai dizer mais, que isso pode nos trazer a felicidade, que realmente a gente já sabe que a felicidade na vida material é mais complicada, é mais difícil, por causa das vicissitudes da vida material. Mas ele diz que, ao colocarmos em prática essas 3 palavras que sentimos no coração, vivenciarmos no nosso dia a dia, podemos ter a felicidade que tanto almejamos. Além disso, ele vai mais. Ele diz que a sociedade pode ser curada de suas dores, suas tristezas, suas confusões, a partir de que apliquemos essas 3 leis nas nossas instituições sociais. Vejamos um exemplo pequeno no momento atual, que o nosso país se encontra, outros países também, né? Imagine se as diversas instituições que trabalham, que desenvolvem, que produzem a riqueza do país, também estivessem olhando
para as questões sociais, também estivesse olhando para aqueles que estão em situações muito vulneráveis, né? Imagine empresas de construção que pudessem ajudar a construir habitações sociais, empresas de investimento que pudessem ajudar, né, incentivando empreendedorismo a pessoas que não têm condições, né? Imagine bancos que pegassem e também abrissem linhas de crédito mais barata para mulheres, arrimos de família e outros que buscam seus negócios de forma simples, honesta e distribuindo a lei de justiça, né? Fazendo justiça social, distribuindo amor para todos os corações e distribuindo a caridade. Com certeza teríamos as nossas diferenças, mas a sociedade teria mais condições de lutar, de sobreviver, de viver de forma que lhe acha mais aprazível e não dessa forma mais selvagem, um explorando o outro, um querendo derrubar o outro, para que alguns, pouquíssimos, tenham poder, tenham riqueza concentradas e outros, infelizmente, passem fome, fiquem às ruas, sentindo miséria, doenças, né? Essa é a conclamação que o Kardec nos chama. Vamos colocar a lei de amor, justiça e caridade em prática em todos os espaços da nossa sociedade. Mas eu diria para você uma coisa, viu? Isso já está acontecendo. Quando eu vejo instituições diversas, sim, dos mais variados credos religiosos, se unindo para trazer auxílio, distribuição de cesta básica, se organizando junto a diversas outras iniciativas da sociedade, não de governo, tá? Por quê? Porque, na verdade, a coisa tem que começar a partir do indivíduo. Você começa com o indivíduo, você começa a trabalhar a sociedade e a justiça se faz. Fica tranquilo. Vai por mim. Chegaremos lá. Nesse aspecto, os meus 70 anos, meus quase 70 anos, me ajudam a observar e refletir em cima disso. Angélica. Sim, eu acho o seguinte, o mais importante aqui é que essa lei, Justiça, Amor e Caridade, ela vai ser a base de todas as demais. E o que seria a leis? Os códigos de leis, eles existem para dar rumo, para dar orientação, para dar caminho na nossa trajetória. As leis divinas, elas são organizadas com o fim de edificação, com o fim de bem-estar e felicidade. Eu acho interessante que quando a gente começa a entender melhor essa situação, quando a gente começa a estudar e adquirir o conhecimento, as chagas, como ele coloca aqui no texto, elas são dissolvidas, ou seja, o conhecimento realmente ele é libertador. Jesus já havia nos dito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecer, estudar, entender como se dá o processo, esse processo de progresso, esse processo de aprendizado nosso em relação às coisas que nos dizem respeito, isso é fundamental. Então, dando sequência aqui no segundo parágrafo, ele coloca assim: já vemos que as antipatias entre os povos se extinguem pouco a pouco, diminuem as barreiras que se separavam diante da civilização. Eles se estendem as mãos de um extremo a outro do mundo. Há mais justiça presidindo a elaboração das leis internacionais. As guerras se tornam cada vez mais raras e não excluem os sentimentos de humanidade. Estabelece-se a uniformidade nas relações sociais, apagam-se as distinções de raças e de castas, e os homens que processam crenças diferentes fazem calar preconceitos sectários para se confundirem na adoração de um único Deus. Referimos-nos aos povos que marcham à frente das civilizações. E nesse parágrafo ele já está ele mostra para a gente como que essa lei já está sendo vivida por nós. Enquanto o materialismo individualiza o ser, o
o espiritismo vem trazer a comunhão, a solidariedade, a fraternidade, o amor que constrói, o amor que iguala as possibilidades, que iguala as conquistas. O tempo de cada um é respeitado, tanto na espiritualidade superior, na vida, né, em si. Mas é a única diferença que nós temos, é o tempo de entendimento, de conscientização. Mas a lei, ela rege para todos e ela dá as mesmas possibilidades para todos. E isso é muito interessante dentro do espiritismo. Então, as guerras de conquistas materiais, elas vão se extinguindo. As diferenças sociais, as diferenças raciais, as diferenças de qualquer tipo que a gente possa qualificar, é o individualismo que faz, é o homem que faz. Nós temos que ir com o conhecimento e libertando dessas ideias. E aos poucos, com a mudança do nosso comportamento, estaremos mudando também o comportamento de uma sociedade. Esse tópico que a Angélica leu tem a ver até com o que você falou. Nos leva, o Kardec nos remete a pergunta 789 a 793. A 789 encerra o capítulo de povos degenerados, é uma pergunta bastante extensa, não temos tempo para isso. E de 790 a 793 é o início do tópico sobre civilização. Aliás, é o tópico inteiro da civilização, tá? Que nos fala o que é verdadeiramente esta civilização que nós de tanto falamos, no entanto, e tão pouco conhecemos. Mas o mais importante é que eu remeto aos nossos irmãos a leitura desse tópico depois que estudarem o nosso trabalho de hoje, para consolidar esse conhecimento com base no ensinamento dos Espíritos. Vamos agora à nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Dando sequência ao estudo, Marcelo Aranda. Então, esse trecho é muito interessante, que nos faz remeter que a gente precisa colocar em prática esse respeito pela diferença. Né? Por exemplo, hoje no nosso Brasil, as pessoas não respeitam os povos indígenas, que pensam diferente, mas se você olhar entre eles, entre os diferentes povos, né, diferentes formas de falar, todos eles se chamam de parente. Olha que coisa interessante, né? A gente está falando de civilização, né? Então, olha como é lindo ver essa forma que eles tratam o outro. Talvez essa forma de tratar o outro sirva como exemplo, né, para que a gente possa refletir e também olhar para todos na sociedade, todos os povos diferentes, né, com esse mesmo olhar de parente, né, que coisa interessante. É a conscientização, né? Isso. E aqui nesse trecho, ele vai chamar a atenção para a gente justamente disso, de que essas diferenças é que fazem com que, e o egoísmo, é claro, faz com que a gente, então, se aparta da sociedade, não entendendo por que eles querem andar com poucas roupas. É o direito deles. Por que eles trabalham de outras formas? É o direito deles. Como hoje entendemos que um artista, às vezes, passa o dia inteiro pintando, que para muitos pode não parecer um trabalho, ou um ator que passa o dia inteiro olhando para o espelho treinando suas falas, eles também têm a sua forma de entender a vida, a sociedade. Mas aí a gente deve, então, colocar em prática o respeito. Finalizando, nessas perguntas da 789 até a 793, ele vai chamar para uma coisa central, que é o desenvolvimento da moral. Então a gente tem que olhar nisso. A sociedade, né, o homem, a humanidade, desenvolveu a inteligência, né? Tanto que hoje a gente consegue colocar sondas espaciais que viajam pelo universo. Mas a nossa moral ainda é pequena. Por isso somos, como Joana de Ângeles fala, somos um anjo com asas quebradas. A asa da inteligência está muito grande e a asa da moral está pequenina. Precisamos colocar mais isso em prática. Por isso nós não decolamos. É isso. Então, seguindo aqui no texto, ele vai dizer o seguinte:
mesmo considerando todos esses aspectos, ainda estamos longe da perfeição. E inúmeras são as ruínas antigas que ainda devemos abater, até que não restem mais vestígios da barbárie. Mas poderão essas ruínas prevalecer contra a força irresistível do progresso, contra essa força viva que é, ao mesmo tempo, uma lei da natureza? Se a geração atual é mais adiantada do que a geração anterior, por que a que nós sucederá não será mais adiantada do que a nossa? Ela o será pela força das coisas? Primeiro, porque com as gerações que passam, todos os dias se extinguem alguns campeões dos velhos abusos, o que permite à sociedade formar-se de elementos novos, livre dos velhos preconceitos. Em segundo lugar, porque o homem, desejando o progresso, estuda os obstáculos e se empenha em removê-los, visto que o movimento progressivo é incontrolável, não há razão para duvidar do progresso vindouro. O homem quer ser feliz e é natural desse desejo. Ora, ele só busca o progresso para aumentar a soma da sua felicidade, sem o que o progresso não teria qualquer objetivo. De que lhe adiantaria esse progresso se não servisse para melhorar a sua posição? Então vejam que nesse trecho ele nos chama a atenção para essa ideia de continuarmos caminhando, de continuarmos avançando, nos livrando desses velhos pré-conceitos. Eu adoro essa palavra, né? Porque o que é o pré-conceito? É um conceito que você tem anterior. Quando você abre o seu coração para ampliar a sua visão de mundo, você permite olhar de forma diferente coisas que são diferentes. Talvez refletindo que aquelas coisas possam ser mudadas em nós. Por isso Santo Agostinho é muito feliz quando ele nos convida a toda da noite, quando deitarmos nossas cabeças, refletirmos o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim naquele dia. Assim, no dia seguinte, podemos corrigir os nossos equívocos, podemos mudar, podemos transformar aqueles sentimentos, aquelas ações que nós fizemos. Pois, na verdade, todos querem só ser felizes. O problema é como buscamos essa felicidade. Se é maltratando, é humilhando, ou se é através da lei de amor, justiça e caridade. Isso mesmo. Angélica? Sim, e eu acho interessante aqui a sequência, né, que Kardec coloca nesse parágrafo dessa aquisição, né? Primeiro, porque a geração que passam todos os dias se extingue alguns campeões dos velhos abusos. Ou seja, à medida em que a gente vai progredindo, coisas ruins, mal entendidos vão se desfazendo. E isso que é interessante. Então, gerações anteriores à nossa, hoje, nossa geração já tem um comportamento melhor do que a geração anterior. E as que vêm no futuro será muito melhor ainda. Então, há uma máxima, né, dentro do Espiritismo que é o nosso reconhecimento, né? Reconhecemos o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para melhorar, né, as suas mais inclinações, mais tendência, né? E a competição que nós devemos ter é justamente conosco mesmo, de no dia seguinte nos apresentarmos melhor do que no dia anterior. Então, é muito interessante. E no segundo lugar, ver que essa lei de justiça, amor e caridade nos levam a progresso. Não tem como. Porque à medida em que a gente vai conhecendo, o nosso comportamento vai como é que se diz? Modificando, certo? E isso cria a apropriação, né? O empoderamento. Nós deixamos de ser escravos. Sim, de comportamentos doentios, né? Exatamente. E daí a felicidade. E o que diz esse último parágrafo desta conclusão é exatamente isso.
Quando, porém, o homem conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, dá-se-á conta de que sua felicidade não está completa. Reconhecerá que essa felicidade é impossível sem a segurança das relações sociais. Segurança que somente no progresso moral ele pode encontrar. Então, por força das circunstâncias, ele próprio dirigirá o progresso nessa direção. E o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. Ou seja, não é só o conhecimento, mas a aplicação desse conhecimento. E como que a gente aplica esse conhecimento? Nas relações sociais. E, acima de tudo, ter a certeza de que a vida futura não é uma hipótese. Exatamente. É uma realidade. É verdade. Essa é a fundamentação. Sem ela, toda a lei cai por água abaixo. E está na introdução, no primeiro parágrafo deste capítulo. Exato. Inclusive, falando... só desculpar, Marcelo, mas eu vou só... Não, fica à vontade. Eu vou recontar uma historinha que eu sempre contei aqui. Um companheiro nosso, se eu tinha alguma dúvida a respeito da existência futura, tá? E da comunicabilidade entre os espíritos, eu tive a certeza com a experiência desse meu amigo. Foi quem me trouxe aqui para a Rádio Rio de Janeiro em 1988. Chama-se Gerd Dudenhofer. Ele e a mulher dele, Déia Campos Dudenhofer, faziam um trabalho aqui na rádio. Inclusive a Déia me entrevistou ao vivo e tal, falando a respeito de homeopatia, de medicina e tal. E o pessoal do Zé Penumbra acabou me incorporando ao trabalho. Muito bem, com o Cesar Limeira e Silva e a dona Daíla Gomes Barbosa, que fazia as gravações. Pois bem, interessante que o Gerd, ele tinha uma doença gravíssima, um tipo de linfoma, que ele veio para as minhas mãos por recomendação do oncologista dele, para que eu fizesse um tratamento homeopático para poder segurar a situação do diabetes dele, da doença coronária, que não interferisse tanto com a quimioterapia. Bem, procurei fazer dentro do possível e acompanhei uma doença que teoricamente deveria levá-lo ao desencarne em 10 meses, levou 12 anos para acontecer. Nossa. Muito bem. E ele trabalhou, lutou o tempo todo, só diminuiu o ritmo na última semana de vida dele. Ele caiu realmente, não teve jeito. E ele dizia sempre assim: eu quero partir com dignidade. Ele disse para a mulher dele, pouco antes de partir: não chama o João para dar a declaração de óbito sem antes chamar o banco de olhos, porque a única coisa que ele poderia deixar para ser transplantado eram as córneas. E aí, quando eu cheguei na casa dele às 5 da manhã, o banco de olhos já estava saindo com os olhos dele. Às 5 da tarde, quando o corpo dele foi sepultado, o pessoal amigo perguntou para a mulher dele: cadê fulano, cicrano? Os dois genros dele, um cirurgião e o outro anestesista. Eles dois estão fazendo meu marido continuar a enxergar. Simplesmente isso. 2 meses depois, através de uma médica que estava em treinamento no Centro Espírita Joaquim Murtinho, sob a direção da dona Eutize de Castro Grandé, veio uma mensagem dele. Primeira frase da mensagem: graças a Deus parti com dignidade. Que lindo. A médium que estava em treinamento simplesmente sentiu a mão dela, digamos assim, tomada, e ela escreveu mecanicamente, direto com a letra dele. Você chamava Gerd Dudenhofer. E ela escreveu certinho o nome dele, que é uma sopa de letrinha em alemão, que era filho de alemão. E a mensagem veio, e a minha moça não sabia quem era ele. Aí ela leu o nome
do meio jeito como deu, né? É Gerd do Denó. Não sabia como é que ia ler a palavra e tal. Já sei quem é a dirigente que o conhecia. Um amigo meu que desencarnou há pouco tempo. Me dá aqui que eu já sei quem é. Aí ele leu, eu o conhecia de muito longa data, e disse: pois tem coisa aqui que eu não sei, eu acho que com certeza é material que eu vou ter que passar para a mulher dele para ela poder confirmar. E confirmou. Tinha na mensagem detalhes da vida deles, do tempo de professores, de trabalhar em uma porção de atividades, tal. E lhe agradecendo e dizendo que estava à espera dela, que quando ela viesse, no devido tempo, que levou mais de 30 anos depois que ele partisse. Foi um negócio interessante isso. Você vê que a certeza da vida futura nos leva a compreender que tudo isso que a gente passa aqui, seja o que for, não tem tanta importância. O importante é o que nós faremos da nossa vida em termos de construção moral para o futuro. Verdade. Isso que é o mais importante. Vamos refletir a respeito disso. Que a Pai do Céu nos guarde e nos abençoe agora para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos fazer do tempo esta dádiva maior que nos é fornecida. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. Muito boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade à Luz na Penumbra, como é hábito, você já conhece. Mas hoje, a Marta e eu estamos aqui e nós somos muito entusiastas, para não dizer fãs realmente, da obra de Allan Kardec. Nós realmente somos, como se dizia antigamente no meu tempo, macaca de auditório da obra de Allan Kardec. Até porque, no meu caso específico, e acredito que no dela também, de muitas pessoas, esta obra me fez muito bem. Eu me sinto confortável, porque eu tenho em mim uma base para me orientar nas grandes situações dramáticas, por bom sentido ou por mau sentido, para coisa boa, para coisa ruim, na minha vida. Tem esse estofo, esse acolchoado que tem me sustentado essa época toda, essa doutrina espírita. Então eu vou fazer aqui hoje um agradecimento a Allan Kardec, porque ele foi escolhido por seus méritos, lógico, para ser o portador, e por escrito, dessa, vamos dizer assim, dessa doutrina, que no fundo é a doutrina do Cristo, né? E como o Cristo dizia que não falava por si, mas falava pelo Pai, então a gente tem que admitir que essa doutrina é a doutrina de Deus. Claro. E ele fala isso no capítulo 6 do Evangelho, ele fala, né, que é a doutrina divina. Exatamente. Ou seja, a doutrina do Pai. Exatamente, porque o Cristo também era um arauto, um porta-voz, né, do Evangelho. Ele era o mensageiro da boa notícia, né? Então, ele também é um porta-voz. Ele não inventou essas máximas, essas coisas. Ele apenas, por já ter mais experiência, já está mais envolvido com isso tudo, já passou por todos esses percalços pelos quais nós estamos passando, ele veio aqui caridosamente nos mostrar o caminho, que ele dizia ser ele próprio. Mas veio aqui trazendo a doutrina divina, né? É verdade. Ou seja, as leis do universo. E a compreensão dessas leis, como elas funcionam, qual é o mecanismo
que as torna mais harmônicas, e as consequências de que vão advir quando eu ou qualquer um infringe essas leis, isso veio pelo texto do Allan Kardec. Porque o próprio Evangelho, lá, bíblico, não é uma coisa muito clara. A gente se perde um pouco ao estudar o Evangelho, porque há outras coisas, porque aquilo é um texto, um relato histórico, contando a vida de uma pessoa. Tanto é que começa no nascimento do Cristo, como o Evangelho de Mateus, né? Anuncia até antes do nascimento do Cristo, a sua árvore genealógica, seus avós e tudo. Então é um texto histórico, até biográfico, digamos assim. E ali constam muitas coisas que às vezes nos faz perder o sentido do principal objetivo do Evangelho, que é a nossa transformação, para que nós, com essa boa notícia, com essa nova informação, possamos realmente herdar o reino de Deus. E isso que me tornou claro foi a doutrina espírita, que trouxe isso de uma forma, como eu disse, didática, informativa, que me facilitou muito na minha vida pessoal. Então eu me sinto à vontade para o que eu quero de bom para mim, até seguindo o que é a proposta do Cristo. O que eu quero de bom para mim, eu quero de bom para todos. Então, se me fez muito bem, eu quero que as pessoas também se sintam bem com essa doutrina. Eu até entendo que muitos possam não se sentir bem, possam não gostar, possam não entender, mas eu me sinto na obrigação de, em retribuição ao que eu recebi da doutrina, divulgá-la de forma que as pessoas a vejam da mesma forma que eu vejo, que a maneira que eu vejo me fez bem a mim. Então, eu acho que se as pessoas forem ver pelo modo que eu vejo, vão se sentir bem. Não quer dizer que não existem outros modos de ver. Tem, claro, as milhões de modos de ver. O meu é mais um, mas eu só sei explicar do meu jeito, não é? É como acho que dizia Fernando Pessoa, né? O universo não é ideia minha. Ideia minha é a minha ideia de universo. Claro. Então, a minha ideia de universo é minha. Agora, o universo não é ideia minha. Então, a lei de Deus não é ideia minha. Ideia minha é a minha ideia que eu faço da lei de Deus. Sobre a lei de Deus. Eu só posso falar daquilo que eu sei. E eu só sei a minha ideia. Eu não sei a ideia dos outros. Não posso falar pelos outros sob o risco de falar besteira. Então, eu estou tentando falar do meu jeito. Também aceito correções. Eu não sou um sujeito pouco inteligente. Então, eu observo quando a minha ideia não está muito correta, eu vou me adequando. Como tenho feito aqui, há mais de 10 anos que estou estudando Evangelho aqui, já mudei muito meu modo de ver, né? E como antes de estudar Evangelho, estudando a doutrina como um todo, eu fui mudando meu pensamento à medida que ia ficando mais experiente, mais velho, a gente vai mudando. Então não é uma coisa estática, é um estudo dinâmico. Não é como você antigamente estudava, no meu tempo, a história do Brasil, por exemplo. Era uma coisa estática. Você aprendia as datas históricas, o nome daquelas pessoas famosas, fizeram isso, aquilo, decorava aquilo. Hoje eu tenho certeza que o estudo da história do Brasil já é mais dinâmico. Talvez envolva ali questões de antropologia, né? de política, sociologia, tudo isso, porque é mais dinâmico. No meu tempo já era uma coisa muito bitolada, né? Então a mesma coisa, o Evangelho, talvez lá quando eu era criança e comecei a estudar, talvez fosse um pouco mais bitolado, mas hoje, para mim, pelo menos, é uma coisa mais dinâmica. Então, eu gosto de passar essa impressão para as pessoas. E o meio que eu tenho hoje é aqui, no Luz na Penumbra. O Ceslau me deu esse presente aqui quando me convidou a participar. E de lá para cá eu mudei muito o meu conceito das coisas, graças ao estudo aqui. E isso eu gostaria de passar a vocês. Então, estou tendo a oportunidade hoje, como último programa do ano, eu tenho a agradecer pelo ano que está se terminando. E espero que com todos seja a mesma coisa. Mesmo por aqueles que tenham passado por situações dramáticas, tenho certeza que isso fez parte do seu avanço, né? É uma fatura que foi liquidada, foi paga, é menos uma coisa para atrapalhar o nosso futuro, o futuro das pessoas, né? Porque você já se livrou daquilo. E se a gente não gostou de pagar aquela fatura, não vamos criar novas, né? E não vamos assinar nenhuma nova duplicata. Vamos fazer o seguinte, vamos tomá-lo quando o ano da virada. Vamos aproveitar este ano para dar a virada na nossa interior, fazer a nossa reforma, fazer uma revolução dentro de nós, para que nós, daí para frente, nos anos que vão se suceder, nós não temos motivo
para lamentar, para chorar. Eu estou sendo um pouco prolixo, vou deixar a Marta falar um pouquinho. Não, eu achei interessante aquilo que você falou, né, da questão do dinamismo, né, e desse sentido dinâmico de progressão, né, que existe em você em contato com a doutrina, né? E isso é exatamente o processo que a gente verifica, constata com a própria doutrina, né? O codificador, né, no seu papel, na sua tarefa de codificar, de organizar, né, de forma didática o arcabouço doutrinário, a gente sente esse caráter de dinamismo, né? Ele, no Livro dos Espíritos, como uma das primeiras obras, ele apresenta, né, uma avaliação conceitual da doutrina nas suas notas, né, de uma forma. Conforme a gente vai avançando, vai pegando Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, obras póstumas no Gênese, quando chega na Gênese, nós percebemos, né, como Kardec atingiu a culminância doutrinária. É evidente que ele era um espírito superior, né, muito diferente da nossa condição, mas isso não significa que nós não tenhamos, que nós não somos iguais, mas precisamos seguir esse modelo, né, seguir esse exemplo e sermos dinâmicos. Então, aquela pessoa que diz que não apresenta nenhum dinamismo, né, já vamos virar mais um ano, aquela pessoa tem, vamos pôr, 10, 15, 20 anos de doutrina, né, ou às vezes uma vida inteira de doutrina, e ainda se diz com o maior orgulho que não mudou nada, ele é o mesmo ali na doutrina, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada porque a própria essência da doutrina é dinâmica, né? Não é à toa que Kardec escolheu a dialética, né? Mostrando esse movimento constante, né, que as ideias vão passando. Ora, a gente precisa dar esse retorno de dinamismo. Então, de fato, né, positivo demais você afirmar aqui, né, que você tem um posicionamento diferenciado de quando você adentrou, né, os trabalhos aqui na Rádio Rio de Janeiro. Você sempre foi espírita, que eu sei, mas se você fala da diferença, né, entre o teu momento aqui na Rádio Rio de Janeiro, né, o seu momento inicial, e agora, 10 anos depois. Então não tem como, né? A gente sente a diferença, eu também sinto uma diferença muito grande do primeiro dia que eu pisei aqui na Rádio Rio de Janeiro, e a Rádio Rio de Janeiro, para mim, significa doutrina espírita, né? É o sinônimo de doutrina espírita. E realmente é inevitável, né? E é muito satisfatório, né? A gente se sente muito contente, como você disse, confortável e também confortada, né? Dentro desse processo que é o aprendizado da doutrina espírita. Às vezes ele é meio espinhoso, né, o aprendizado, mas é importante, porque é justamente nesse espetinho, né, que o espinho vai nos fazer, que nós vamos, então, nos sentirmos cutucados, impulsionados a mudarmos e a caminharmos para frente. Então, eu também confesso aqui a minha alegria muito grande, só de estar na doutrina, conhecer a doutrina e estar também no trabalho da Rádio Rio de Janeiro, que é algo para mim, um marco, né, para mim na minha jornada como espírita, é algo muito importante. E isso se reflete em cada virada do ano. Porque a gente se sente, né, a cada virada de ano, faz um balanço do que já conquistou, daquilo que ainda não foi conquistado, aquilo que são metas para o futuro, e a gente sente, de qualquer maneira, mesmo
fazendo balanço e vendo o quanto ainda falta, o quanto poderíamos ter feito de maneira melhor, mais acurada e não foi feito, de qualquer maneira a gente sente uma alegria muito grande nesse processo todo, porque é uma fé agora racional, uma fé que te mostra, através do esclarecimento, o quanto você está sendo acariciado, consolado por todas as dificuldades que você já passou e que ainda vai passar, por serem provas que você precisa realizar para poder crescer. Então, é algo que você não consegue mais ter uma vida infeliz, triste, sorumbática, né, por maior que seja a sua dificuldade vivenciada. Porque é uma doutrina de alegria, que nos diz, olha, existe um futuro. Né? A gente observa isso no ponto de vista. E naquele capítulo, no segundo capítulo, quando ele fala, né, do futuro, aquela visão de futuro que a gente passa a ter e que altera os nossos pontos de vista, porque nós passamos a ter uma ideia de futuro real, de efetividade. Então, existe um futuro? Sim, mas não é aquele futuro místico que haviam nos dito sem nos dar detalhes. Não. Olha, tenha esperança, porque está determinado que você, com certeza, será feliz. Isso é inevitável. E você falou nesse capítulo 2, fala do ponto de vista, isso, né? E fala sobre a vida futura, justamente é isso. Exato. Né? Toda religião, qualquer que seja, sempre toca na vida futura, né? Mas explicar a nós realmente como é a vida futura, pelo menos dentro do meu conhecimento, até onde eu sei, no mundo ocidental, é a doutrina espírita. Exato. Então, nós com esse conhecimento que temos sobre a vida futura, mesmo que seja desde um pequeno conhecimento que é saber que existe espírito, que existe uma vida após a morte, que a vida é a mesma, continua, isso é um conhecimento simples. Até aquelas pessoas que têm um conhecimento muito sofisticado, sabem detalhes de como funciona o mundo espiritual, esse conhecimento vai fazer com que a pessoa que o tem sofra menos no mundo espiritual. Porque eu tenho observado, e de muitos anos isso, não é de agora, sempre que uns espíritos se manifestam para serem ajudados de alguma reunião mediúnica, eles realmente se apresentam com muito sofrimento. Não acredito que estejam inventando moda, dramatizando exagero, nada disso. Sofrem muito, porque não tem explicação para aquilo pelo que eles estão passando. Eles não entendem. Então aquilo é um sofrimento, uma tortura, uma agonia muito grande de estarem sofrendo alguma coisa lá na vida espiritual e não sabe o que é. Então eles vão para essas reuniões para serem a eles explicado o que está acontecendo. Quando eles entendem, saem dali mais aliviados, continuam com o problema lá, consequente das suas ações equivocadas, mas com determinadas dores pelas quais vão passar. Mas o sofrimento deles diminui, porque... Sim, claro. Agora, imagina nós, quando qualquer um espírita chegar no mundo espiritual, por mais que ele tenha coisa para pagar lá, porque nós somos espíritos, mas não somos santos, nós vamos ter coisas para acertar. Por exemplo, o próprio André Luiz não aconteceu com ele, por que não vai acontecer com a gente? Sim. O Chico Xavier não fala que ele, quando morrer, seria para o céu, o centro espírita do umbral? Então, quer dizer, todo mundo tem lá suas contas para acertar. Os espíritas também. Só que nós, quando tivermos que ver isto, nós não vamos nos surpreender. Não vamos sofrer, vamos, tudo bem. Já que eu tenho que pagar, vou pagar. A gente já sabe o que está acontecendo. A pessoa que não tem esse conhecimento, quando chegar, não sabe nem que continua. Ou sabe que continua, mas não sabe que tem que pagar. E vê aquela situação dramática, onde eu estou, mas eu pensei que o inferno era diferente. Eu pensei que... Não, é um desespero, mas você vai a qualquer reunião mediúnica, é um desespero completo. Agora, eu tenho certeza que não tem nenhum espírito ali de alguém que foi espírita na Terra aqui encarnado. Porque essa informação que está aqui já nos livra de um sofrimento muito grande na vida espiritual. Eu não estou falando nem, como é no meu caso, me livrou de sofrimentos nesta vida aqui atual. E já me livrei de muitos sofrimentos por causa deste conhecimento. Agora, eu imagino que também estou me livrando de sofrimentos na vida futura
Porque esse pouco conhecimento que eu tenho, porque eu sei que se eu chegar lá e dizer, Antônio, você tem que acertar essas coisas aqui. Você lembra que você fez mal a fulano, a Beltrano, você isso, fez aquilo de errado? Você vai ter... Tudo bem, eu já vou entender, não vou sofrer, mas meu Deus, eu pensei que era isso, eu não sabia. Como aparecem espíritos às vezes arraigados às coisas materiais, nem sabem que morreram, estão vivendo ainda na casa, causando problema para as pessoas que ainda estão lá, isso, que não presos, sabem, né? E você não tem que ter cuidado para contar a eles que eles já fizeram a passagem, para não chocar, porque não tem o conhecimento. Então as pessoas têm que dar um valor muito grande a esse tesouro. Eu disse segunda-feira numa palestra que eu fiz, nós espíritos temos que valorizar esse tesouro que nós temos na mão, que é essa informação trazida pelo Cristo, seu Evangelho, e decodificada ou codificada, não sei nem qual é a melhor expressão, por Allan Kardec. Facilitou para nós o entendimento desse tesouro. Estas informações trazidas pela doutrina espírita sobre como devemos de agir para melhorar nossa situação aqui, encarnados, e como vai ser a nossa vida no mundo futuro, no mundo espiritual, isso é uma preciosidade, nos livra de sofrimento, não nos livra das dores. As dores nós temos que passar por elas. São provas para crescimento. Nós aprontamos, isso é uma consequência matemática. Lógico. Não tem como evitar, mas eu posso evitar o sofrimento. O que vai me fazer evitar o sofrimento é o conhecimento. É o ponto de vista que é adquirido, né, e modificado através do conhecimento. Eu disse até lá na palestra que mesmo as pessoas cometeram muitas coisas ruins aqui na Terra, se elas têm o conhecimento da vida espiritual, elas sofrem menos lá. É verdade. Porque elas, mesmo que vão para o pior umbral que tiver, elas sabendo que aquilo ali é uma questão de consciência, é uma consequência do que elas fizeram, elas saem do umbral. Elas saem, porque elas sabem que aquilo ali é uma questão de consciência, ela já tem essa informação, então ela sabe, eu estou aqui, mas eu posso sair. Ou fica ali por gosto, porque gosta de continuar fazendo maldade. Por afinidade. Gosta da maldade. Exatamente. Mas todos são esses espíritos maus que continuam, né, exercendo. Que eles chamam no céu e inferno de espíritos endurecidos. Exatamente. Por quê? Mas eles não estão sofrendo, estão fazendo a maldade ali, não estão. Podem até sentir dor, exato. Mas não estão, porque eles têm o conhecimento. Eles vão arcar com as consequências disso no futuro. Mas eles têm a consciência. Então não tem aquela angústia, aquele desespero do que não tem o conhecimento. A falta de conhecimento gera o desespero, a angústia, um sofrimento muito maior. E a ideia, né, de penas eternas, ela foi gerada justamente a partir disso. Exatamente. Do relato... Da falta desse conhecimento. Exatamente. E do relato desses espíritos que não têm esse conhecimento. Exatamente. Vem aqui que julgavam. A intensidade do sofrimento é tanta que aquilo custa passar, porque eles não percebem. Né, consciencial, né, vai ter a duração da sua renitência, da sua persistência no mal, né? Então, eles começaram a achar que as penas eram eternas. Exatamente isso, porque a falta do conhecimento. Exato. Por isso que eu sempre conclamo as pessoas para prestarem atenção e valorizarem esse tesouro que nós temos na mão, que é a doutrina espírita. Faça um balanço de 2011, vejam quantas situações nós nos livramos por ter este conhecimento. E quantas situações dramáticas nós estamos evitando de passar por elas no futuro, porque detemos este conhecimento, mesmo que seja pequeno conhecimento. Claro. Mesmo que ainda temos milhares de dúvidas sobre os processos mediúnicos, processos espirituais, tudo bem, mas nós ainda temos as casas espíritas que estão lá prontas a esclarecer a todos. Mas só de nós termos esse conhecimento básico, já nos livramos de muitas complicações. Nós vimos as pessoas que não têm esse conhecimento, discutindo, conversando, a gente vê de longe, as pessoas estão sofrendo aqui porque não sabem disso. Você vai chegar e falar, vai ser incompreendido. Às vezes você não consegue, quer ajudar e não pode, que a pessoa não vai aceitar. Mas ela está passando por dramas que você já passou e conseguiu sair sofrendo justamente por causa daquele conhecimento. Exatamente, o conhecimento. Mas né, o ser humano, ele prefere, né, a gente observa que tem pessoas, e todos nós, né, acabamos evoluindo dessa maneira, né? Só que depois de um determinado grau de conhecimento, depois que você atinge certos conhecimentos, aí você realmente ultrapassa esse ciclo, né, de teimosia. Então, mas a gente nota que a maioria dos espíritos evoluem como? Evoluem teimando. Então, sabe que existem informações que são preciosas, né? E no momento de dor, você as oferece. E eles
negam ou então até rechaçam com um preconceito, né? Mas, depois que eles passarem por tanto sofrimento, com certeza um dia vai chegar no topo, né? Naquele ponto, né? Inaceitável, aquele fundo de poço, né? Como a gente pode dizer, que não há alternativa, né? Ou ele aceita aquela informação que realmente vai consolá-lo e vai lhe tirar de um sofrimento, vai minimizar o sofrimento, ou ele permanece sofrendo, né, como se fosse uma pena eterna. E aí é eterno. Exato, aí é eterno. Como diria Virgem Moraes, eterno enquanto dura. Enquanto dura, exatamente. Bom, e eu acho assim que a gente pode finalizar, Antônio, com uma proposta, né, já que nós mostramos aqui o nosso depoimento, né, de quanto a doutrina é para nós o maior presente que recebemos, né, e uma pérola da qual a gente deve cultivar e cuidar com maior carinho e atenção. Eu acho que a gente deve começar a pensar com carinho no exercício real, efetivo, né, do aprendizado dessa doutrina, que nos diz que a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos vermos como irmãos. Não foi isso que o Espírito da Verdade nos falou no prefácio? Uhum. E nós não podemos nos ver como irmãos, Antônio, se nós não mudarmos a nossa concepção acerca dos relacionamentos. Então, se nós, enquanto nós estivermos na superfície dos relacionamentos, nós não vamos, com certeza, vai ser só um discurso vazio a ideia, né, de irmão, de fraternidade. Então, é necessário que a gente, para se ver verdadeiramente como irmãos, que a gente aperte os laços da amizade. E apertar os laços da amizade é cuidar do outro, é ter carinho pelo outro, é buscar o outro, procurar, saber, se informar sobre como ele está. Olha, o Serginho nos diz de novo que precisamos dar até logo. Papai do céu, eu posso estar contigo todo o tempo. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.